Maravilha. Agora sim, Fernando Figueiredo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Conrado, pessoal da TV Diário do Sertão. É uma satisfação estar aqui novamente, né? Em todas as segundas, falando das obras e da engenharia civil. De uma forma simples e compreensível, né? Isso. Didática, né? Didática, né? Final de semana, tudo em paz? Tudo correu bem, né? Maravilha. Preparado para domingo? Sim, todos temos que estar, né? Exercer a democracia, então vamos lá, né? Já escolheu seus candidatos? Já. Maravilha. Alguns, a maioria já, né? Já. Maravilha. Ô, Fernando, hoje a gente vai conversar sobre um tema bem interessante. A gente conversava em off, que tem muita gente, eu vou no Brasil, mas vou falar de forma específica em Cajazeiras. Pessoal que comprou casa financiada, ou pessoas que ganharam casa oriunda de projetos municipais ou estaduais e com pouco tempo essas casas começaram a dar problema na sua estrutura. Rachamento, começou a dar problema no teto, problema na parte hidráulica, elétrica. Como é que a engenharia, no seu olhar como engenheiro, o que é que de fato está acontecendo que essas construções estão tendo, não todas, claro, mas algumas estão tendo problemas? Isso é um tema bem abrangente, sabe? E com certeza demoraria um tempo relativamente grande para explicar tudo, mas eu vou tentar resumir. E seria simples colocar a culpa na legislação, né, nos governos, etc., na gestão, nas leis públicas sobre isso, mas infelizmente não é. É parte, obviamente, a legislação é um pouco falha, mas grande parte disso é o que eu digo lá na aula, mas também digo para as pessoas que constroem, os operadores da construção civil, né, que grande parte dessa culpa é a cultura construtiva. E essa cultura construtiva parte de dois pontos. Um é do construtor, o outro do comprador. Tem a cultura construtiva do construtor que esquece um pouco a técnica da engenharia, é daquela cultura tradicionalmente de 20, 30, 40 anos atrás que vai seguindo. Então aparece a evolução dos materiais, das técnicas construtivas e eles não aperfeiçoam isso. E a outra é de quem compra, que não procura um profissional para se adequar a essas normas, para acompanhar a obra. Então, por exemplo, nós temos as áreas, alguns profissionais, né? Engenheiros, arquitetos, os tecnólogos, os corretores, que também são da área, os técnicos em edificações. Então, todo esse pessoal, eles têm que estar integrados na obra, tanto para a parte que constrói, quanto para a parte que compra. E é corriqueiro o pessoal comprar sem esses detalhes, né? Sem procurar um profissional, sem procurar quem conhece das obras para verificar esses detalhes construtivos a longo prazo. Mas não seria de responsabilidade da própria construtora, depois que durante e no final da obra eles fiscalizaram se saiu ok como no projeto? Ou o cidadão que vai comprar tem que fazer um trabalho à parte, contratar uma pessoa à parte para fazer essa avaliação? Sim, é de responsabilidade da construtora, inclusive responsabilidade jurídica. Porém, eu informo isso, né, da cultura construtiva, porque a gente não pode esperar só pela parte jurídica. Mas falando em termos jurídicos, a responsabilidade cai entre dois órgãos quando aparece problema. É a construtora e o banco que financiou, o sistema financeiro, certo? E aí a gente tem que enquadrar primeiro na opção que a pessoa optou pelo financiamento. Então, se for o financiamento que tem incentivo estatal, que é o sistema financeiro de habitação, qual foi o modelo que ele escolheu, certo? E aí, a partir daí, você vai enquadrar no sistema jurídico. Mas, de forma bem didática, bem dinâmica e geral, generalizando tudo, a construtora, em tese, ela é responsável pelos 5 primeiros anos de uso. Então, ela tem que entregar imóveis novos, né? Ela tem que entregar o imóvel 100%, com 100% de uso, de uso para consumo, né? Para o consumidor, e tem que passar 5 anos sem que apareça nenhum dano. Porém, esse valor ele varia dependendo da situação. Problemas estruturais, vai até 20 anos, de colapso estrutural, o risco pode ser até 50 anos, então varia um pouco, mas o Código do Consumidor estabelece que a construtora ela tem que entregar o imóvel em plenas condições e que esse imóvel fique assim pelo menos até 5 anos. Ô Fernando, quando o morador ele começa a identificar problemas da estrutura da casa, que pode também ser um prédio,
Qual o caminho que a pessoa deve procurar? Deve procurar a prefeitura, deve contratar um advogado, deve ir direto à construtora? E quais os direitos que a pessoa tem nesse caso? Ela tem direito, por exemplo, a uma indenização? Se for comprovado de fato que é um problema da estrutura, da construção, ela tem direito a ser indenizada, ela tem direito a uma casa nova. Como é que funciona esse trâmite? Sim. O primeiro passo é identificar o risco que tem, porque esse é sem dúvida a primeira preocupação, com a segurança das pessoas, dos consumidores. Se tiver risco, você procura a defesa civil. Se for algo mais grave, um risco de estrutural, de colapso, certo? A partir daí, se não for risco que tenha risco à segurança, aí você procura os meios jurídicos, que é procurar um escritório de advocacia que tenha incorporado ao seu escritório uma equipe técnica, porque para fazer o processo, para fazer a petição, nesse caso você precisa de um laudo técnico, então seja um arquiteto, um engenheiro, ele tem que fazer um laudo dos danos físicos do imóvel para poder o processo seguir. Então, o processo jurídico, você de fato tem que procurar um advogado, um corpo jurídico, e na denúncia vai anexado um laudo técnico que comprova esse dano. Esse laudo técnico é engenheiro ou arquiteto? Os dois. Ambos podem fazer. Aí vai depender da expertise de cada um, né? Da especialidade, você se gradua e vai se especializar principalmente em perícia e avaliação de imóveis. Essa é a especialidade. Tem que ter essa especialização. Isso. Não é só qualquer engenheiro, arquiteto, mas ele tem que ter essa especialização em perícia ou não? Isso daí é um conflito que tem, inclusive, na nossa classe, né? Legalmente, não precisa. O engenheiro e o arquiteto, pela graduação, eles já podem fazer esse tipo de laudo. Só que não é a expertise do profissional. Ele tem realmente que estudar mais, tem que se especializar, porque a graduação ela é muito ampla. Então, você vai estudar na graduação diversas matrizes, né, disciplinas, então você não vai se aperfeiçoar naquela. Quem gosta da área, aí passa mais 1, 2 anos estudando e se aprofunda nesse caso. E para completar a sua pergunta, né, sobre o dano, a responsabilidade, se recebe indenização, etc. Quando um imóvel, ela tem esse tipo de problema, esse tipo de danos, ela é enquadrada em 2 sistemas. O primeiro são os danos físicos do imóvel, que aí a construtora ou o banco, obviamente, vai enquadrar, né, quem é o responsável, porque é um processo judicial, é justamente para isso, para achar a justiça. E aí ela tem direito à restituição de todos os danos físicos e, paralelo a ele, tem os danos morais. Então, são duas condições. Vai ser restituído a esse proprietário que está pagando o imóvel os danos físicos que ocorreu no imóvel que ele pagou e os danos morais, que é pelo constrangimento que houve em ter aquele imóvel. Aí o processo judicial vai enquadrar se foi a construtora ou se foi de responsabilidade do banco. E aí cabe um parênteses, né, que na responsabilização do banco financiador desse imóvel, você tem algumas diretrizes, que são os que o pessoal não gosta muito, né, o pessoal que compra, que é o pagamento de seguros, que você paga uma taxa adicional e tem alguns seguros que são obrigatórios. E quando acontece esse tipo de danos, é corriqueiro, é comum que o pessoal costume dizer que faz parte do seguro, mas geralmente não faz, porque esses seguros de imóvel, quem garante a qualidade do imóvel é a construtora que fez. Ela construiu o imóvel, então ela vai ter que garantir essa qualidade. Se der tempo, a gente pode até falar desses termos técnicos, do que é que precisa para a entrega do imóvel, né? Que são as autorizações da prefeitura. Mas só um segundinho para terminar. E aí você vai ter esse processo de danos físicos. Eu esqueci o que eu estava falando. Faz parte. Vai vindo muitas ideias na cabeça, ainda acaba. Isso. Então, o caminho é esse. Se eu perceber que tem algum dano, eu tenho que procurar os meios judiciais, procurar também junto à avaliação de um arquiteto e de um engenheiro, de preferência o que tenha conhecimento na perícia, nesse local, e aí entrar com o processo aí, ver se vai direto para o banco ou para a construtora. Isso. Aí eu lembrei o que eu estava falando para complementar. O seguro que os bancos fornecem, eles são para danos terceiros. São, por exemplo, uma catástrofe ambiental, inundamento, chuva, incêndio. Então, são para fatos externos. Não é da falha da construção. Isso, não é da falha da construção. Os seguros, a não ser que você queira botar um seguro a mais para esse tipo de falha construtiva, que é bem comum nos Estados Unidos. Mas aqui, os seguros obrigatórios que o sistema de financiamento de habitação
requer é justamente para fatores externos. Então, inundação, incêndio, etc. Ô, Fernando, existe uma forma de se evitar cair numa armadilha dessa? Cair dentro de uma construção? Às vezes você tá legal, a casa tá bonitinha, tá pintadinha, tudo bonitinho. Aí depois começa a dar o problema. Tem alguma coisa que eu, enquanto inquilino, enquanto comprador do imóvel, posso algum tipo de conhecimento que eu possa adquirir para que eu não seja vítima de uma construção com defeito futuramente? Tem sim. Nós, enquanto profissionais, né, um grupo, a gente tenta a todo momento incentivar isso. O que eu disse de novo, aquela frasezinha, né, a cultura construtiva, para que as pessoas, ao comprarem um imóvel, elas procurem um profissional da área para avaliar antes. Similar ao que você faz ao ir no consultório médico. Você não já vai... O que os médicos recomendam também, né? Que você não vá direto comprar o remédio, mas que vá primeiro para uma consulta para saber o que é. Então, você vai primeiro a um engenheiro, vai primeiro a um profissional, um arquiteto, um profissional da área, um operador da construção civil e vai... Por sua conta. Isso. E vai com ele examinar esse imóvel, se ele realmente fornece aquelas condições que são ditas pelo vendedor. Pessoal, fique muito claro, veja bem, eu sei que de repente você... Não, mas o banco já mandou uma pessoa supervisionar, tá ok. A empresa já colocou aqui um engenheiro para avaliar e a obra tá ok. Mesmo que o banco e a construtora tenha dito que um profissional foi lá e disse que a obra tá ok, é bom que a pessoa se assegure também contratando uma pessoa por sua parte para fazer essa averiguação. Lembrando que isso é uma recomendação, não é obrigatório. Mas, enquanto profissional, eu aconselho que as pessoas realmente caiam nessa cultura de fazer isso. Não é caro, o profissional vai da área, faz uma vistoria técnica, assina um termo de responsabilidade que aqueles componentes, estrutura, hidráulica, elétrica, estão funcionando, estão adequados e você tem uma segurança maior. Lembrando que a aquisição de um imóvel, né, geralmente, ela leva uma parte do seu potencial financeiro, né? São obras caras. Você vai passar boa parte de sua vida... Uns 20, 30 anos pagando. Exatamente. Então, é essencial que você não deixe de fazer isso por conta de uma coisa... É um pouco caro, mas vale a pena pelo valor agregado que ele fornece. Quando o problema é estrutural, por exemplo, de um condomínio todo, de um prédio todo, seria bom entrar em ação coletiva? Isso. Seria mais fácil? Isso. Junta todos os condôminos, né? E entre com a ação coletiva. E é excelente essa sua pergunta, porque nos condomínios, em geral, geralmente, quando se vende um imóvel ou quando se aluga, já está incluso nessa taxa de operação, né, de transição, o morador, o novo morador, ele pagar uma vistoria para o engenheiro ir, ou o profissional de arquitetura, de engenharia, o operador da construção civil ir, avaliar o imóvel e dizer se ele está em condições. Maravilha. Tem muitos condomínios que trabalham já com esse sistema. Assunto muito interessante. Fernando, obrigado pela sua participação. Algo mais que você queria acrescentar? Eu que agradeço. E quero acrescentar, sim, que amanhã, às 8h20, no meu canal do YouTube e no Instagram, eu farei uma live que o tema é sobre esse, né? É relacionado a isso. O mundo das avaliações e das perícias de imóveis será no meu Instagram, com um dos maiores nomes da engenharia civil do país, o engenheiro civil Murilo Reis. Então, às 20h30, estaremos lá discutindo justamente sobre esses processos construtivos. Para quem esqueceu, diga aí o endereço do seu Instagram. Meu canal do YouTube você coloca lá, canal do Fernando Figueiredo, que você me encontra, e se inscreva lá para ajudar o nosso trabalho. E dê like no vídeo também, para trazer engajamento. Isso. E o Instagram é @FernandoFigueiredos, com S no final.